Bom, vamos falar um pouquinho da parte econômica da China. E, naturalmente, quando se fala da parte econômica, é muito importante ter uma visão um pouco histórica. Na verdade, é até importante ter esse entendimento. Porque a geografia ela tem que se ocupar em falar da história chinesa. Não, a geografia não tem essa preocupação. A geografia tem uma outra linha racional. Entender como fatores históricos interferiram tanto na economia quanto na geopolítica atual da China. Acho que esse é o ponto mais importante a se compreender. Então, aqui rapidamente, para ter uma percepção de história, os dois talvez personagens mais importantes do entendimento dessa China que existe hoje. Um deles é o Mao Tse-tung, né? Ele é o responsável pela Revolução Chinesa de 49. Ele foi o grande líder que trouxe à China esse conceito de comunismo tão conhecido no mundo, principalmente naquele período pós-Segunda Guerra Mundial, em que a União Soviética se fortalecia pós-guerra, e vários países do mundo, na Ásia em especial, se encantavam com o modelo, e o Chiang Kai-shek, que foi um nacionalista que questiona esse posicionamento. Em linhas gerais bem rápidas, esses questionamentos levaram a uma guerra civil, que é anterior à própria Revolução Chinesa de 49, e esses questionamentos que geraram essa guerra civil, e essa guerra civil em si, ela gera a vitória do Mao Tse-tung, por isso que a China se torna comunista, a derrota de Chiang Kai-shek, e essa derrota faz com que esses dissidentes acabem migrando para Taiwan. E aí é interessante porque aqui você tem um político chinês, ele foi reconhecido como legítimo governante de toda a China até 71. E aí que me vem uma questão interessante. Taiwan é hoje um dos territórios mais polêmicos e problemáticos na Ásia. Eu falo isso porque, por exemplo, vocês estão assistindo aí recentemente as grandes questões que envolvem Hong Kong, e são questões, claro, de grande pertinência, mas o governo chinês trata Hong Kong de uma maneira muito interna, naturalmente, porque Hong Kong é uma cidade chinesa, e eu tenho uma convicção que é a seguinte: nenhum posicionamento global em relação a Hong Kong incomoda tanto a China. Nenhum posicionamento global incomoda tanto assim aos chineses. Agora, qualquer posicionamento global que exista sobre Taiwan, isso irrita demais o governo chinês. Taiwan, ele vive através do sufrágio universal, ele pertence à China, apesar de muita autonomia que tem, a ponto de ter uma política profundamente autônoma mesmo. Taiwan é um tigre asiático, nunca esqueçam disso. Mas existe uma relação muito ruim de Taiwan com a China e uma visão da China sobre Taiwan. Qualquer país do mundo que queira apoiar Taiwan é nosso inimigo. E por que chama a atenção que Taiwan era a China de verdade? A gente conhece a República Popular da China. Taiwan era a República da China até então. Como se aquela China até 71 não existisse. Por que a partir de 71 a coisa azedou? Porque foi quando a Guerra Fria ela atingia o momento da chamada distensão. A China ela resolve se afastar da União Soviética. E esse afastamento da China em relação à União Soviética fez com que os Estados Unidos olhassem para os chineses com uma outra perspectiva. E essa outra perspectiva foi muito clara. Os norte-americanos passaram a ignorar Taiwan e a olhar para a China como a China real. Então, na verdade, muitas pessoas perguntam por que Taiwan não declarou independência em sua história? Porque na cabeça de Taiwan era muito simples o processo. Nós éramos a China até então. E do nada, da noite para o dia, os Estados Unidos mudam a sua vertente, a ponto da China ingressar, inclusive, no Conselho de Segurança da ONU. Eles ingressam no Conselho de Segurança da ONU, e aquela passa a ser a China de fato, e essa aproximação a partir da década de 70 entre Estados Unidos e China é que representa a base, o alicerce para o entendimento da economia chinesa de fato, essa é a economia atual que nós temos sobre a China. Então, em cima dessa linha de trabalho, em cima desse conceito de trabalho, é importante fazer esse destaque,
Que destaque é esse? O destaque da abertura. Então, quando se fala de aspectos econômicos, é preciso fazer uma análise do momento em que a China promove sua abertura. Quando que é isso, Alexandre? A gente pode estabelecer que isso vai acontecer a partir de 78. Então, aqui o tema central, ele representa a abertura econômica. Então, quando? Vamos colocar década, fim da década de 70. Isso para você ter uma noção espacial. Eu colocaria a partir de 78. Mao Tse-tung havia morrido. Antes disso, claro. E aí quem assume seu lugar é Deng Xiaoping. Esse cidadão assumiu o lugar de Mao Tse-tung e foi ele que deu início à abertura chinesa. Então, aqui ó, a abertura promovida por Deng Xiaoping ele representa uma mudança radical no conceito de economia que a China estava propondo para o mundo, porque o que ele propôs de fato? Ele propôs o que nós chamamos de 4 modernizações. Então a ideia central aqui eram as 4 modernizações. E o que representava essas 4 modernizações? O que basicamente eram essas 4 modernizações? Essas 4 modernizações, elas estão inseridas em que contexto? Então, vamos lá. Envoltas a questão industrial, a questão agrícola. Então, vamos lá, ó. As 4 modernizações agricultura, indústria, militarismo, ciência e tecnologia, dentro de uma linha educacional. Então aqui você tem esse projeto das 4 modernizações. O que é muito legal parar para pensar a respeito desse assunto. O que é muito importante a gente refletir, parar, pensar sobre esse assunto é assim, ó, o quanto eles fizeram lá a partir da década de 70 que reflete na atualidade. O que foi feito aqui que de fato deu aos chineses condições de atingir o grande nível de desenvolvimento tão esperado por todos eles. Então assim, chama a atenção pelo seguinte, ó, quando se fala de ciência e tecnologia, eu posso cravar com tranquilidade para todos vocês que isso aqui deu super certo. Eu falo que deu super certo, basta você fazer uma análise do tipo de produto que a China vendia no passado e vende hoje. A China do passado era uma China que exportava produto de baixa tecnologia. A China de hoje é a China que exporta produto de elevada tecnologia. A China de hoje é uma China que concorre dentro dos patamares mais elevados de disputa tecnológica. Claro que os meios que a China escolheu para atingir essa ascensão tecnológica, muitos países do mundo, como o próprio Estados Unidos, discutem, mas eles atingiram. A China tinha uma proposta que até 2050 eles queriam ter as 10 maiores universidades do mundo. Então,
quer dizer, na parte educacional, científica e tecnológica, deu certo? Deu certo. Na parte militar, a gente pode colocar também que deu certo. Afinal de contas, a própria China faz parte do Conselho de Segurança da ONU. A própria China, se você for pensar em termos práticos, tem o contingente militar mais amplo do mundo, até porque é a maior população do mundo, tem a sua bomba atômica. O que a China, na verdade, ainda não tem, e é a sua busca constante, é aquela chamada dominação regional. Então, a única coisa que a China não conseguiu militarmente ainda é isso. A China, ela tem cenários dos quais ela tem disputas com o Japão, tem enfrentamento com a Índia. Esse ano mesmo teve um confronto na Caxemira com os indianos. Então, isso ainda os chineses não conseguiram chegar à totalidade, mas em termos de sistema de defesa, os chineses já atingiram um patamar bastante significativo. Na parte da agricultura, por exemplo, é uma coisa que chama a atenção, por quê? Porque a China não tem, eu discuti isso com vocês já fisicamente, a China tem limitações no espaço físico, ela tem dificuldades no seu cenário físico. Então plantar na China, melhorar a produção da China, é algo que pode ser feito, mas ainda assim é limitante se eu pensar que eu tenho que alimentar 1 bilhão e 400 milhões de indivíduos. Então o que a China tem feito muito é comprar terras estrangeiras. Então os chineses vão para países como o Brasil, chegam no Brasil, compram terras no Brasil, produzem no Brasil e levam essa produção para lá. Então quer dizer, se eu não conseguir melhorar a minha própria agricultura, pelo menos eu consegui atingir um ponto importante, que é ter acesso a terras. Essa é uma questão que os chineses fortemente atuam. E na parte da indústria, por que eu deixei a indústria por último? Porque é o que nos deu o maior contexto de informações e cobranças em vestibulares. Então, quando eu falo de indústria na China, inevitavelmente a gente fala dos ZEs. Então, deu certo? Deu. Criou isso aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo, ó. Aqui como vocês podem observar, essa na legenda, né? Zonas econômicas especiais. Então, essa parte aqui, que é uma parte litorânea, é os ZEs, Zonas Econômicas Especiais. Então, deu super certo. Então, na parte da indústria, passa a ter um resultado que nós chamamos de ZEs. Zonas econômicas especiais. Essa é a grande área industrial da China. O que a China é conhecida globalmente é essa faixa, que é a faixa litorânea. Então, na verdade, o que você deve se atentar? A responder o porquê que a China é essa grande potência. Vocês vão perceber, na verdade, que essa é a maior parte das perguntas levantadas. Então, você pega aí, por exemplo, aqui, ó, não nessa. Essa aqui, ó. Apresente 2 fatores responsáveis pelo crescimento da China. Indique características espaciais desse crescimento. Ou indique 2 ações políticas do governo chinês que produziram condições para a ascensão econômica do país. Aponte estratégias geopolíticas da China para a obtenção de recursos naturais. Então, quer dizer, o que a China faz, na verdade, é algo que chama atenção. Por quê? Porque aquela regiãozinha lá que vocês viram, aí eu coloco até essa imagem para vocês, depois eu vou, claro, explicar um pouquinho mais sobre isso aqui, mas só para que vocês tenham um certo entendimento, os ZEs, que é essa parte industrial, representa o seguinte: primeiro, proximidade com o litoral. Então, se você quer ser um país exportador, se você tem essa função, você tem que estar próximo do litoral. A primeira coisa importante, que a gente pode colocar aqui então, é essa proximidade com o litoral. Segundo ponto ali que pode ser colocado
investimento em infraestrutura. O governo chinês sempre fez questão de investir demais em infraestrutura. Existe a condição também da mão de obra ser barata. Mas você mesmo já disse uma vez, Alexandre, que a mão de obra está encarecendo. Eu estou falando de um país que começou lá na década de 70. A mão de obra era barata, chegava a ser escrava. Então, o custo da mão de obra. Outra coisa importante, a parte de leis ambientais muito fracas. A China sempre foi muito poluída, ainda é muito poluída. A parte trabalhista muito ruim também. Então, legislação fraca. A gente pode colocar até a moeda chinesa como um ponto referencial. O yuan, que é uma moeda fraca. Uma moeda fraca favorece o processo exportador. Foi um país que nessa região incentivou a entrada de capital estrangeiro. Então você tem alguns condicionantes que favoreceram automaticamente ao desenvolvimento industrial dessa área. Isso então, quando a gente trabalha com dados, quando a gente trabalha com informação, você começa a entender um pouco dessa China que não para de crescer. E aqui os dados mostram isso. A China manteve sempre um crescimento médio de 10% ao ano. Mas eu estou vendo o seu próprio gráfico, Alexandre, o que está acontecendo? A gente tem percebido que a China, que sempre teve um bom crescimento anual, a China me parece que está desacelerando. Isso é outra verdade e é um fato simples de se explicar. Qual o fato simples? Você cria uma condição econômica de uma abertura para incentivar a exploração total do seu país. A China passou por todas as mazelas possíveis. Exploração como trabalho escravo, a poluição ambiental que condenou o país nessa parte atmosférica e hídrica. Você tem outras situações de exploração extrema da própria China. Só que a China vai amadurecendo economicamente a ponto de que, com esse amadurecimento, ela passou a se desenvolver, então, de um mero país subdesenvolvido para um país emergente, e agora, como economia, uma grande potência mundial, que todos sabem que vai superar os Estados Unidos. Então, qual o ponto de partida? Por que a economia chinesa está desacelerando? Então, isso aqui tem muito a ver com a aceleração da economia chinesa. Por que a economia chinesa está desacelerando? Então, a desaceleração, é preciso entender, claro, os motivos que levam a essa questão. A desaceleração econômica é fruto primeiro do amadurecimento da economia chinesa. O custo da China está aumentando, porque uma vez que você vai produzindo, o trabalhador que vinha do campo, que mal conseguia se alimentar, passava fome. A gente sempre lembra do grande salto para frente de Mao Tse Tung na década de 50. Milhares de pessoas passaram fome por conta disso. Claro que as condições climáticas ajudaram, mas milhares de pessoas morrendo de fome. Você vem do campo, você mal consegue comer, passa a viver na cidade com dificuldade inicial. É a nossa história de urbanização. Vem do campo para a cidade com muita dificuldade, começa a trabalhar, vai juntando um dinheirinho, compra uma terrinha, faz uma casa, deixa pro filho, o filho vai crescendo, desenvolvendo, e vai embora. Então a China melhorou socialmente, então o custo produtivo da China tem aumentado, você já não consegue explorar o trabalhador como explorava antes, então esse custo tem aumentado. E claro, um outro problema, que o maior importador de produtos da China é nos Estados Unidos, e agora são os dois países que estão em pé de guerra. Então,
Essa desaceleração tem a ver com a elevação do custo produtivo e a tensão com os Estados Unidos. E quem acabou pagando o pato sobre tudo isso, claro, foi o Brasil, uma vez que o Brasil era o maior fornecedor de matéria-prima para os chineses. Então, quer dizer, se os Estados Unidos param de comprar, os chineses param de produzir. Se os chineses param de produzir, eles param de importar matéria-prima e o Brasil para de vender. Então, aquele boom que o Brasil deu no começo do século XXI, a era das commodities, acontecia por mérito da China. A China foi um motor de economia naquele período. Essa é a grande questão. E aí um fechamento econômico legal tem a ver com essa parte aqui que mostra um pouquinho do que a China representa economicamente. Tá? Então, só para a gente ter um entendimento, naquela área que é uma área de desertos, montanhas, a China trabalha com pastoreio, ok? Na área de planície central, a China trabalha com trigo, inclusive o Rio Amarelo é conhecido como Rio do Trigo, chá, algodão, arroz e soja. Aqui o Rio Azul, o Yangtze-Kiang, é conhecido como o Rio do Arroz. Na Manchúria, que foi aonde o Mao Tse-tung teve grande êxito, porque foi lá que ele expulsou os japoneses, durante o imperialismo japonês foi ali que ele conseguiu conquistar força dentro da China, quando ele expulsa os japoneses. Na Manchúria, forte presença de minérios e soja, e nos Zhees, a parte que envolve a indústria do país. Até vale lembrar que a China não tem quantidade suficiente de minérios para compor sua área produtiva, então os chineses têm estratégias, principalmente em relação à África. Não é à toa que a China é apelidada por conta disso de Chináfrica. Também a quantidade de investimentos na África para obtenção desses recursos minerais, ok?